Com você, Denise. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Denise Soares, trabalho aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Neste momento, nós vamos ter a apresentação, um encontro com o SESC, o RH, a senhora Camila, que vai trazer para nós experiências assim importantíssimas para a formação dos nossos alunos. Neste momento, eu irei passar a palavra para a nossa diretora da DRAFT, professora Andréa Falcão. Boa tarde a todos e todas e todos, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente está dando início, então, à nossa segunda live com RH. Essa iniciativa é parte das nossas ações dentro da Diretoria Adjunta de Relações com Arranjo Produtivo e Social. Nós somos parte integrante da PROEX, cuidamos da política de estágio, de egressos e também da política cultural. A nossa intenção com essas lives é aproximar o estudante dos representantes de recursos humanos, de diversas empresas parceiras. Então, a gente vai ter a oportunidade aí durante o ano de encontrar pessoas que estão à frente desses departamentos de recursos humanos, processos seletivos, recrutamento, para tirar dúvidas, que sempre são dúvidas dos estudantes, como é que se preparam para o processo seletivo, como é que elaboram um currículo, como se porta, numa entrevista, nas dinâmicas, seletivas. E a gente acha que essas iniciativas ajudam, a desmistificar um pouco esses processos, ter mais intimidade para estarem mais preparados quando eles forem se colocar nessas situações. Então, a gente está inaugurando esse projeto que tanto beneficia os estudantes que estão atuantes na instituição, quanto os nossos egressos, que também estão aí às voltas com se inserir no universo do trabalho. Então, agradeço aí a todos, agradeço a Denise e toda a equipe de Nilópolis que está trabalhando nessa live hoje. Obrigada. A gratidão é nossa, Andréia, pela iniciativa e preocupação, está trazendo sempre coisas novas e que possam acrescentar na vida dos alunos, dos servidores também. Agora vamos falar um pouquinho com o Flávio, que também trabalha na COIEE. Boa tarde a todos, estamos muito felizes, É um grande prazer recebê-los aqui nesse encontro. Quero agradecer a diretora Andréa, que já tem promovido esse é o nosso segundo encontro de RH, Essa iniciativa que é muito importante para os nossos alunos, que cada vez mais assim facilita o conhecimento, o aprendizado, sobre como se comportar nos processos, essas dicas que são muito importantes, Muito obrigado, Camila, por estar presente, Você que só conhecia só pelo e-mail, praticamente, aí nós tivemos esse contato só mesmo virtual, Agora é um grande prazer recebê-lo aqui para nos auxiliar. Temos uma grande parceria com o SESC, pois diversos alunos são agraciados com as oportunidades, desta grande instituição, isso no nosso campus de Nilópolis aqui, que nós estamos acompanhando sempre. E temos até mesmo essa percepção, porque os alunos, eles reagem positivamente cada vez que eles veem, que o processo seletivo está aberto, eles ficam muito empolgados, procuram muito a COIEE, A gente faz a divulgação junto a eles, através do e-mail, através do nosso mural aqui, através dos coordenadores e professores, e vemos essa empolgação que surge neles. Vamos, tentar tirar o máximo possível da Camila hoje e pegar essas dicas muito importantes desse processo seletivo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Flávio, pela parceria de sempre, à frente, da captação de vagas, do atendimento ao aluno, e para também compor a nossa equipe da COIEE, representando o Centro Acadêmico, no curso Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial, nós temos a presença da Deliana. Boa tarde, gente. Queria agradecer ao convite, nessa tarde, que está sendo muito esperada aqui pelo setor. E a intenção aqui é trazer o máximo de conhecimento para mim também, que sou estudante, que logo já vou tentar de novo entrar no mercado, e para os alunos que vão acompanhar a gente futuramente, quando a gravação estiver disponibilizada. Agradeço a presença de todos, o convite da Denise e a Camila também, que veio aqui, se dispôs a falar com a gente.
e a Andrea também, né, que faz parte do, do IF, como eu já me sinto parte do IF, né, mesmo sendo só aluna. Obrigada, gente. Obrigada, Deliana, por você ter aceito o convite, sendo vice-presidente, está aqui representando também a Janine e ao grupo em si, pelo trabalho desenvolvido junto às empresas parceiras. É a Deliana que celebra as parcerias, que tira as dúvidas. Então, assim, é o nosso braço direito. E agora eu vou chamar o Davi, que é o nosso representante do Grêmio Estudantil, que tem uma força maravilhosa dentro da instituição, um trabalho ativo, que prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, Denise. Meu nome é Davi, né? Como já disse, eu sou o atual presidente do Grêmio Estudantil João Vitor Frisolzini, que é a representação dos estudantes aqui do IFRJ Nilópolis, né? E queria agradecer o convite, que nesse espaço que é muito importante para os estudantes, porque nós somos interessados, né? Os principais interessados em saber como que é o estágio, como é o processo. Então, esse espaço é muito importante para que a gente consiga tirar as dúvidas, né, e entender melhor como funciona a empresa e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Davi, pela presença. E agora eu gostaria, né, de convidar a Camila e já fazer um agradecimento prévio por ter aceito o nosso convite, de estar aqui, transmitindo conhecimento, pela parceria de sempre, não é algo novo, pela absorção dos nossos alunos do curso de produção cultural. E eu espero que essa live possa trazer também outras oportunidades para outros cursos do IFRJ. Foi o que eu coloquei para o Davi, né? Que é um momento de perguntas, é um momento de reflexão e de estreitar essa parceria estabelecida. E assim que nós tivermos um momento de mostra empresarial ou feira de estágio, com certeza o SESC será convidado para estar aqui conosco. Muito obrigada, Camila. Seja bem-vinda à nossa live. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada, Denise e os demais colegas, acho que pelo convite, né, e pela recepção. A gente já acompanha essa parceria, né, já há alguns anos do SESC e da IFRJ, né, com a oferta de diversas vagas de estágio, e é uma presença constante, né, dos alunos da universidade, nos nossos processos seletivos, e bacana que a gente tenha esse espaço também para essa troca, né. Me apresentando um pouco, né, então meu nome é Camila, eu sou analista de recursos humanos aqui no SESC, Departamento Nacional, né, que ficamos localizados aqui em Jacarepaguá. A minha formação é em psicologia, então eu sou psicóloga, né, já me formei já há uns 12 anos. Me formei na Universidade Veiga de Almeida, onde eu também fiz o meu MBA em Gestão de Recursos Humanos, e desde 2010 que eu atuo na área de RH. Inicialmente, eu atuei em recrutamento e seleção durante alguns anos, né? Recrutamento e seleção de diversos tipos de cargos, né? Desde administrativos, estratégicos, vagas de estágio também. Alguns anos também eu atuei bastante tempo, né? Com o processo de avaliação psicológica, né? Que é bem focado na minha área de psicologia. E aqui no SESC eu atuo já há 5 anos. Iniciei também responsável por essa parte, né, de recrutamento e seleção, e depois eu assumi o programa de estágio, né, de nível superior aqui da instituição, e também atuo também em outras frentes de trabalho dentro da gerência de recursos humanos, né. Então aqui nós temos uma gerência, que nós temos diversos núcleos, dentre eles essa área que cuida do programa de estágio, né, que são, todo ano nós abrimos vagas de estágio nível superior. Então, basicamente, assim, minha apresentação, né, seria isso. Eu acho que, então, o intuito aqui dessa apresentação, a gente vai falar um pouco como é que funciona o programa de estágio aqui do SESC, e algumas dicas, né, que a gente separou para estar conversando aí com os estudantes, né. Inclusive, esse material a gente foi até desenvolvido com uma estagiária também, uma estagiária que trabalha comigo. Nós desenvolvemos juntas, só que ela está de férias agora, e aí ela não está podendo, né, acompanhar aqui esse processo, mas a gente desenvolveu junto um workshop de elaboração de currículo para os nossos estagiários, né? Então, eles também já tiveram acesso a esse conteúdo. Então, ao final, vocês fiquem à vontade, né, para a gente também trocar experiências, dúvidas,
E eu estou à disposição de vocês. Então, acho que a gente pode começar, então, a apresentação. Obrigada, Camila. Bom, agora já está aparecendo para mim a apresentação, então vou iniciar falando, né, sobre o nosso programa de estágio e também sobre a instituição SESC, Departamento Nacional. Pode passar o próximo slide. Bom, o SESC, né, como uma parte da sociedade conhece, né, que é o Serviço Social do Comércio, é uma instituição que está presente em todos os estados do Brasil. Né, a sua proposta é oferecer atividades, né, para a sociedade, seu público preferencial e todos, né, as pessoas, né, que atuam, enfim, tanto quem tem direito a acesso ao SESC, como também a população em geral, nas áreas de cultura, esporte, recreação, turismo, saúde, ação social e educação. É uma instituição de direito privado, sem finalidade lucrativa, cuja organização e direção cabem à Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC. Então, algumas pessoas até às vezes pensam, né, que o SESC é uma instituição pública, mas não é, né? Nós somos uma empresa privada, porém nós administramos dinheiro público, né, que provém da arrecadação compulsória das empresas de comércio, serviços de bens e turismo. Então, alguns processos nossos, processos seletivos, processos internos de compras, né, enfim, nós somos auditados, né, por órgãos públicos, então tem algumas série de informações que nós temos que dar publicidade e transparência para a sociedade. Pode passar. E aqui onde eu atuo é o Departamento Nacional, né? Então, o SESC, ele tem os departamentos regionais, que possivelmente o público em geral acaba conhecendo mais, né? Que é onde tem as unidades do SESC. Então, aqui no Rio, por exemplo, nós temos em diversas cidades, né? SESC Engenho de Dentro, SESC Madureira, Nova Iguaçu, né? São João de Meriti. Então, todas essas unidades, elas fazem parte do departamento regional. O Departamento Nacional, aqui onde nós ficamos de Jacarepaguá, a gente não atende ao público externo, tá? Então, aqui é a sede do Departamento Nacional, então é o órgão executivo da Administração Nacional do SESC. Dentre outras atribuições, a gente tem a proposta, né, de oferecer diretrizes gerais para a entidade e políticas de ação para os nossos programas, educação, saúde, cultura, lazer e assistência. E prestar assessoria técnica para os departamentos regionais. Pode passar. E nós temos alguns polos de referência, que são uma espécie de unidades que fazem parte do Departamento Nacional. Entre elas, né, nós temos o Polo Socioambiental SESC Pantanal, que é a reserva ecológica, que visa a integração entre turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental. Então, a parte ali da reserva ecológica, né, tem unidades do SESC, que é responsável por essa administração. O Polo Educacional SESC, que é a Escola SESC de Ensino Médio, que aqui ficamos ao lado da sede aqui em Jacarepaguá. Então, é uma escola de ensino médio, né, que todo ano abrimos inscrições para absorver jovens para cursar os 3 anos de ensino médio. E o Polo Sociocultural SESC Paraty, que é o Patrimônio Histórico Nacional, então tem uma unidade lá bem na região central da cidade, na qual são, né, oferecidas principalmente atividades culturais. Pode passar. Bom, então, a partir dessa apresentação geral, né, que nós fizemos sobre o Departamento Nacional, vou falar um pouco agora sobre o programa de estágio. Aqui é uma foto nossa desse ano, no início desse ano. Então, todo ano, o grupo Novos Estagiários, né, iniciam em março de cada ano. E como a gente estava aí ainda, né, na questão da pandemia, né, isso foi em março desse ano, então por isso está todo mundo de máscara, então antes da liberação. Então,
esse grupo aí iniciou com a gente em março, que são os estagiários que estão aqui atualmente. Então, já é uma tradição aí, o primeiro dia eles passam por uma ambientação, né? São apresentados ao SESC, então é bem bacana. Esse primeiro dia dos estagiários é bem aguardado. Pode passar. O estágio no SESC, né? Então, é um programa, assim, que é realizado com muito carinho pela instituição. Então, já tem mais de 10 anos que foi implantado, né? E tem esse objetivo, justamente, de estar desenvolvendo jovens, né, a fim de proporcionar a complementação do ensino acadêmico por meio da atuação prática, permitindo que os estudantes vivenciem este aprendizado no ambiente empresarial. Então, a gente sempre inclui os estagiários para participarem ativamente das nossas ações. Essa foto, inclusive, são de alguns deles que participaram conosco de uma campanha em 2019, que a gente participou de uma feira de estágio na Universidade de São José, e aí os estagiários da época que estamparam, né, o nosso stand lá. Então, são 2 estagiários, um do turismo e a outra estagiária da cultura. Então, né, sempre vão ver fotos aí dos nossos estagiários, porque eles são a nossa cara aqui. Pode passar, por favor. Um ponto interessante, né, sobre o estágio, né, que todo ano eles realizam o Fórum dos Estagiários, né? É um evento, esse ano a gente vai ter a 14ª edição, que é um evento realizado anualmente com o objetivo de apresentação dos projetos dos estagiários. Então, eles entram em março, passam por, né, várias ambientações, palestras, e ao final desse primeiro ano de estágio, eles elaboram um projeto, né, que é o feedback do aprendizado, né, esse relato de experiência de tudo que eles viram nesse primeiro ano de estágio. E o fórum, ele é aberto ao público interno, né, e transmitido por videoconferência para os departamentos regionais, para o público interno. Então, essa foto foi nosso último fórum dos estagiários, foi realizado em 2019, no formato presencial, né? Então, a gente faz, né, realmente um evento, tem peças gráficas, eles tiram fotos. Então, essa foi a foto que a gente tem antes da pandemia. 2020 e 2021 nós fizemos no formato online, e esse ano a gente pretende retornar com o formato presencial, porque a gente já voltou às atividades presenciais. Pode passar, por favor. Aqui é uma outra foto da apresentação de projeto deles, né? Essa foto são de 2 estagiárias, uma de biologia, outra de pedagogia, que elas fazem estágio no projeto SESC Ciência, que é um projeto da Gerência de Educação voltado para o ensino e promoção da ciência, né, nas escolas do SESC. Então, elas fizeram uma demonstração aí de uma metodologia de ensino, né, científico para crianças. Então, aí no projeto, elas fizeram uma demonstração ao vivo para a gente. E, normalmente, os estagiários, eles apresentam projetos voltados para 2 modalidades, né, uma proposta inovadora, que é quando eles conseguem observar a melhoria de algum processo de trabalho ou criação de novas práticas, ou relato de vivência do projeto, quando o estagiário ele participa, acompanha ou desenvolve atividades de projetos do setor onde ele atua. Pode passar. As etapas, né, do programa de estágio, desde quando eles entram até quando eles saem. Então, a primeira etapa, né, que é até aquela foto do início ali da apresentação, que é a ambientação, aquela foto a gente sempre tira no primeiro dia deles, e a gente divulga aqui internamente na empresa, né, porque a gente recebe 40 jovens às vezes, então um monte de gente nova aparecendo aqui, e aí a gente divulga, né, olha, os estagiários estão entrando, então são muito bem recebidos aqui nas áreas também. Então, o primeiro dia de estágio, eles ficam com o RH, fazendo palestras, né, sobre institucionais, assistindo vídeos. A gente apresenta a missão institucional, missão e visão e valores, conhecer o que o SESC faz, como faz e quais são as possibilidades de atuação, e o como justamente a palestra institucional, né, com informações sobre o SESC. A gente também convida, inclusive, supervisores também para participar e falar dessa recepção deles. A segunda etapa, né, que a gente chama Você no SESC, então, após entender os processos, estar familiarizado com a instituição e com a equipe, ele vai ter a oportunidade de desenvolver atividades dentro da sua área, participar de palestras presenciais e acompanhamento do mentor, né, que é o supervisor de estágio.
Então, assim, quando eles entram, além do termo de compromisso, eles assinam, né, um plano de estágio. O supervisor elabora um documento com as atividades que o estagiário vai desempenhar, e aí ele, né, assina, e a ideia é a gente acompanhar para que, de fato, esse plano de estágio ele esteja sendo cumprido, né? Então, a gente sempre faz esse acompanhamento, né? A gente acha extremamente importante esse acompanhamento dos supervisores para a gente garantir que os estagiários estão, de fato, desempenhando dentro da área de atuação deles, né? E, ao longo também do período, eles participam de algumas palestras que são conduzidas com funcionários internamente, né? Então, eles aproveitam a experiência, a gente aproveita a experiência, né, dos diversos profissionais que a gente tem aqui para também trazer conhecimento para os estagiários. E a terceira etapa é esse projeto de estágio, né, que eles começam a elaborar. A gente trabalha com a metodologia Canvas, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos, justamente para poder capacitá-los, né, em metodologias que eles vão usar no mercado de trabalho, né, que a gente tem todo o conhecimento acadêmico, eles já têm, né, contato com isso na faculdade, mas a gente sempre promove assuntos que são relacionados ao ambiente de trabalho, que eles vão usar na vida profissional deles. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente geralmente começa o ano, né? Então, geralmente é uma palestra por mês. Então, eles participam de palestra de educação financeira. A gente tem um economista aqui que conhece bastante sobre consultoria financeira, então eles recebem dicas de investimentos, de como é que eles podem fazer uma reserva financeira, como é que isso pode impactar no desenvolvimento profissional deles, né? Investimento em cursos, tudo mais. Então, ele apresenta diversas formas de realizar essa educação financeira. Comunicação escrita, a gente sentiu uma necessidade de estar capacitando eles para falar mais uma comunicação mais corporativa, né? Então, escrever e-mails, como é que no começo geralmente dá aquele certo medinho, né? Como é que eu escrevo e-mail, como é que eu falo com as pessoas, então eles chegam assim com muitas dúvidas, então a gente traz também uma bibliotecária que trabalha aqui com a gente para falar sobre esse tema, né, de comunicação escrita, elaboração de textos, relacionamento com o cliente interno, né? Então a gente fala sobre essa questão do relacionamento interpessoal e seus impactos nas relações de trabalho. A gente tem aqui também uma área responsável por isso e aí um profissional desse setor que fala sobre o assunto. Gerenciamento de projetos. Então, a gente visa capacitá-los na metodologia Canvas, gerenciamento de projetos, que é a metodologia que eles vão utilizar na elaboração do projeto. E é um conhecimento que, assim, é amplamente usado, né? Então, como é que eu elaboro um projeto, as etapas de projeto, cronograma, recursos, metodologia. Então, é bastante focado nesse tema. E, por último, a elaboração de currículo e mercado de trabalho, né? Que a gente percebe que no segundo ano de estágio, quem renova, muitos já estão buscando outras oportunidades, então eles precisam saber como é que monta um currículo, né? Tem muitas dúvidas em relação a processos seletivos, né? Então, isso a gente resolveu também criar um tema para falar sobre essas demandas. Pode passar. Então, a segunda parte da apresentação é sobre esse tema, né? Elaboração de currículo, mercado de trabalho. A gente falar um pouco sobre tanto fonte de recrutamento, dúvidas em relação à elaboração do documento, né? Como que hoje está funcionando essa questão aí da era digital nos processos seletivos, que vem mudando, né? Cada ano que passa tem uma novidade, então atualizá-los também em relação a esse tema. Pode passar. Então, quais são os principais tópicos, né? Que muitas das vezes quando a gente recebe os currículos, né, no caso, principalmente quem está concorrendo a uma vaga de estágio, né, às vezes deixa de ser, às vezes, convocado para uma entrevista por falta de informações, né? Então, geralmente o currículo você precisa avaliar se ele está faltando informações ou se ele tem informações que são dispensáveis, né? E isso varia muito do perfil profissional, né, do que a gente está falando. Então, uma coisa é o modelo de currículo estagiário, outra coisa é para uma pessoa
né, que está aí em nível de analista, assistente, outro é um modelo de currículo de gerente, talvez um currículo voltado para a área acadêmica, né, outros para a área mais corporativa, outros para uma área mais artística. Então, não existe um modelo de currículo, né, comum a todos os níveis e todas as áreas, mas tem informações que são essenciais e recomendações do que você pode ou não colocar dentro de um documento. Então, o que é o básico, né? Dados pessoais, o objetivo que você está buscando, informações sobre a sua formação, experiência profissional e informações complementares. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe um exemplo, né, de alguns itens que são favoráveis, né, e outros que podem ser retirados do currículo, que não são relevantes de constarem no documento. Aqui a gente está falando de um documento em Word, né, um documento simples, mas vocês já devem ter observado que muitas empresas usam sites, né, de recrutamento, então você acaba tendo que fazer vários currículos em várias plataformas diferentes, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, dados pessoais, nome, idade, endereço, mais de uma opção de telefone de contato, né? E hoje em dia, o que a gente observa? Que telefone, para ligação, muitas pessoas já nem atendem mais. Às vezes a gente até liga numa último recurso quando a pessoa não responde e-mail, né? Tem empresas que trabalham com WhatsApp corporativo, mas a maioria das informações que as empresas hoje utilizam são via e-mail, né? Então, às vezes, o candidato perde a oportunidade, porque às vezes é um e-mail que não acessa no celular, não acessa em tempo real, né? Também não adianta você cadastrar um e-mail que você pouco usa, né? Ou só usa quando você chega em casa, ou senta no computador e vai olhar os e-mails, né? E telefone, que hoje em dia também é utilizado, mas a gente percebe essa dificuldade de as pessoas às vezes não atenderem, acharem que é operadora, acharem que é golpe e tudo mais. Então, é uma mudança aí que vem ocorrendo nos últimos tempos. Números de documentos, filiação e assinatura são informações que são dispensáveis, principalmente no número de documentos, então precisa ter atenção também em relação a essas questões da LGPD, né, que esse currículo são dados pessoais, e hoje as empresas elas têm uma responsabilidade em relação à administração desses dados também. Então a empresa tem que informar qual é a finalidade que eu estou pedindo o telefone de uma pessoa, o e-mail de uma pessoa, não que você não vai fornecer, mas a empresa tem que explicar por que ela está solicitando, qual é a finalidade desse dado pessoal. O objetivo, colocar de forma clara o que pretende fazer na empresa, né? Não diga que aceita trabalhar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, precisa especificar o que se deseja. Às vezes, muitas pessoas colocam questões assim comportamentais, né? Eu sou proativo, comunicativo, perfil de liderança. Então, essas informações também são informações que não agregam, porque isso vai ser avaliado na entrevista, né? E sempre pensar que o currículo ele é uma ponte, né? Ele é uma ponte entre você e você ser chamado para um processo seletivo. Então, ele não é a razão fim desse processo. Ele vai fazer o seu passaporte, o seu cartão de visita, o seu passaporte para você ser chamado para uma seleção, né? A formação, o grau de instrução, o nome da instituição e o ano também, né? E todos os seus níveis. Então, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Então, colocar todos os níveis, né, de conhecimento. Não é necessário citar a instituição de ensino médio se você já possui ensino superior, porque acaba que, geralmente, quando você vai já agregando outras formações, o ensino médio, se você não está concorrendo a uma vaga de nível médio, ele acaba sendo irrelevante. Então, por exemplo, uma vaga de engenheiro, né? O currículo dele já tem graduação de engenharia, já tem pós, já tem mestrado. O ensino médio, ele vai ficando com uma informação irrelevante, né? Porque, a princípio, as empresas precisam saber qual é a tua formação de nível superior, né? Diferente, às vezes, uma vaga de jovem aprendiz, que o teu nível é de, todas as vezes, exigência de nível médio completo.
Então, dependendo do nível, do tempo de experiência, do perfil profissional, pode ser uma informação que não vai agregar mais. Pode passar, por favor. Experiências profissionais. Nome da empresa, período da experiência, né? Então, entrada e saída, muito importante, pelo menos o mês e o ano. E detalhes sobre as suas atividades. É isso que, às vezes, muitas pessoas acabam perdendo muitas oportunidades, né? Porque detalhar suas atividades, é aí que é o momento que você vai estar vendendo o seu peixe, né? Por assim dizer. E pensem que o currículo, além de ser uma ponte, as pessoas que vão estar analisando, muitas das vezes, elas têm pouco tempo, né? Então, dependendo da sua comunicação, de como você comunica, o que você faz, às vezes a pessoa está analisando, ela não vai ficar parando para tentar, poxa, mas o que ele quis dizer com isso? Como é que é isso lá nessa empresa? Que palavra que é essa? Então, quanto mais clara, né, e escrever de uma forma que eles entendam o que é a sua experiência, né? E, por exemplo, um cargo, né, auxiliar administrativo, ele é uma atividade aqui no SESC, ele vai ser uma atividade aí na FRJ, então não basta só, às vezes, escrever auxiliar administrativo. Tá, mas o que você faz? Qual o setor que você atua? Quais sistemas que você usa? Né? Quais desafios que você teve? Então, detalhar bastante suas atividades. Se você tem muitas experiências, você vai, talvez, colocar de uma forma mais resumida, para não ficar muito extenso o currículo. Mas talvez você tenha pouca experiência, mas você, às vezes, já fez muitas coisas, também é uma forma também de você vender aquilo que você faz, né? Então, é muito importante dedicar um tempo para você fazer o currículo. Não faça currículo na correria, porque as chances de você perder essas informações são grandes. Idiomas, e a gente está colocando essa observação, seja o mais sincero possível, porque quando a empresa pede inglês fluente ou inglês avançado, a maioria das vezes ela vai te testar, e aí é numa entrevista em inglês, é num teste em inglês. Então, se você não tem aí um inglês que, de fato, se você for testado, você tenha, é melhor você ser sincero em relação a essas informações, porque o inglês, Excel, né, esse tipo de conhecimento, eles são habilidades, né? Então, ou você aprende, você, né, sabe aquilo, ou não. Muitas das vezes não é um diploma de um curso que vai falar, né, vai falar lá por você que você domina o idioma ou determinado sistema, por exemplo. Cursos, né? Então, priorize cursos relevantes para a sua prática profissional. Então, além da graduação, né, da formação formal, né, conhecimentos formais, cursos extras, cursos de extensão, participação em congressos, né? Para quem é estagiário, pelo menos aqui no SESC a gente não existe experiência, mas às vezes quando o estagiário já traz, né? Poxa, participei de um congresso, participei de uma iniciação científica, participei de um grupo de estudo, fiz um estágio obrigatório na escola, né? Na faculdade, então isso já demonstra uma inclinação desse estudante em buscar conhecimento, né? E ele pode não ter experiência naquela área, mas ele pode ter conhecimento, ele pode ter feito uma palestra, ele pode estar atualizado com aquilo, então é algo também extremamente relevante, principalmente para as vagas de estágio. E atividades extras, né? Se você fez algum trabalho voluntário, às vezes foi até atleta, né? Trabalhou na parte esportiva, como é que isso agregou na sua vida profissional. Então, isso também são informações que você pode colocar no currículo. Pode passar. Então, aqui algumas orientações gerais, né? Atenção à ortografia, né? Então, evitar os erros de português. Às vezes, sempre pode ser interessante também você pedir para alguém revisar o seu currículo, porque às vezes você fica muito viciado ali naquela leitura e você não consegue identificar possíveis erros, né? Escrever as datas de entrada e saída nas experiências profissionais são importantes, porque às vezes quem está analisando fica meio sem saber aquela experiência, né? Normalmente é uma linha do tempo, então você coloca as mais recentes para mais antigas. Tem gente que mistura muito essa linha do tempo, né? Então, imagina aí uma pessoa, por exemplo, nível de gerente, né? Então,
O último cargo dele foi gerente, mas ele teve uma trajetória. Ele começou como estagiário, foi efetivado, foi assistente, foi analista. Então, você consegue entender a trajetória da pessoa pelo currículo, né? Então, para profissionais que já têm uma certa experiência, a gente precisa entender qual foi a trajetória dessa pessoa até o momento atual. Ele vai contar uma história ali a partir do currículo. Então, priorize informações que atendam às especificações da descrição da vaga. Tem alguns sites que possibilitam até essa possibilidade de você ter algumas versões de currículo, ou que você mande seu currículo, né? A gente tem pessoas para diversos tipos de experiência, diversos tipos de conhecimento, então você pode talvez estar sempre atualizando de acordo com o que é demandado. O ideal é que o currículo tenha 1 ou 2 páginas, né? Então, com exceção, às vezes, da área acadêmica, né? Por exemplo, tem o currículo Lattes, que às vezes você precisa ter todo o seu histórico das pesquisas, publicações. Isso varia muito de área para área, né? Então, área de pesquisa, área acadêmica, muitas vezes o currículo vai ser mais longo. Quem trabalha com design vai apresentar um portfólio, talvez, não vai nem do currículo, vai ter que ter um documento ali anexo com artes, né, sites que foram desenvolvidos. Então, isso varia bastante, mas geralmente, né, quando a pessoa está relatando de uma forma mais objetiva os seus conhecimentos, é de 1 ou 2, para não ficar muito extenso. Manter o currículo atualizado, isso também é muito importante, porque às vezes a gente faz cadastro em vários sites e não atualiza nenhum deles, né? E nem olha e-mail, então é importante também ter essas informações. Não coloque os números de seus documentos, né? Não é necessário e pode ser perigoso também de você dispor essas informações. Deixe clara essa escolaridade, né? Como nós falamos. E não mencione a jornada de trabalho nem a pretensão salarial se não for solicitado, né? Então, essa questão de pretensão salarial, algumas empresas pedem, outras não. Então, algumas já divulgam o salário e, normalmente, às vezes, quando as empresas divulgam o salário, elas não têm possibilidade de aumentar nem diminuir, né? Então, acaba não fazendo muito sentido se a vaga é o valor de R$2.000, e aí você coloca sua pretensão o dobro disso, né? Então, a empresa pode pensar que você não tem interesse para essa vaga no valor de R$2.000. Então, informar realmente quando for solicitado. Pode passar, por favor. Aqui tem alguns sites de recrutamento, os sites mais conhecidos, né? Alguns são gratuitos para os candidatos e pagos pelas empresas, e outros são ao contrário, os candidatos que pagam e são gratuitos para as empresas. Esses são os mais conhecidos, né? Que de uma certa forma tem sempre vagas ali publicadas. Então, por exemplo, o Indeed, né? Que é como se fosse um indexador de diversas vagas, é como se fosse um Google. E aí todas as vagas são divulgadas na internet, vão para ele, e você consegue ter acesso, né? E aí você é direcionado para vários sites. O vagas.com, que é bastante utilizado pelas empresas, né? Ele é pago pelas empresas, mas é gratuito para os candidatos. Você recebe um e-mail com as vagas abertas, então é um site amplamente usado. O LinkedIn, né? Que cada vez mais ele vem se tornando aí uma rede profissional de relacionamento, mas também de divulgação de vaga. Então, tem empresas que só divulgam vagas lá. O Rio Vagas, né, que também aqui para o Rio de Janeiro também é bem conhecido e tem diversos níveis. O InfoJobs, para alguns serviços, ele é gratuito e outros ele é pago para os candidatos, assim como a Cato também, né, e geralmente ele é pago para os candidatos. O Facebook, ele é muito utilizado os grupos de divulgação de vaga. Então, tem grupos de vaga de TI, grupos de vaga de turismo, grupos de vaga de Angra dos Reis. Então, essas subdivisões de vaga, geralmente as empresas também divulgam seus processos seletivos lá. A Glassdoor, ela tem algumas vagas, mas o interessante desse site é que ele tem avaliações das empresas, né? Então, por exemplo, trabalho aqui no SESC, eu posso entrar lá e vou ver como é que está a minha reputação da empresa, né? Então, vão ter pessoas que escrevem lá, quem quiser colocar como é que é trabalhar no SESC. Então, você pode também dar uma olhada
é como se fosse o candidato pegar referências das empresas, né? Então, lá tem avaliações sobre as principais empresas do mercado, geralmente tem algum conteúdo lá. Pode passar, por favor. Então, algumas dicas, né, gerais para as entrevistas, né? Então, estudar a empresa e o cargo antes da entrevista. Todas as vezes, alguns recrutadores, inclusive, perguntam, né, o que você entendeu ali do que a empresa faz, até para você se preparar do que você vai esperar ali, né, daquele local, do cargo, né, do que você está concorrendo também. Ao comparecer em entrevista aí com uma roupa adequada, né, então isso também depende muito, às vezes, do perfil da empresa, do perfil da vaga. E até mesmo das profissões, né? Então, assim, roupa adequada era muito variável, mas é aquilo também que é o que se espera de uma forma geral, né? Às vezes, você ter uma boa apresentação pessoal, é uma questão de higiene, né? De você estar com asseio, né? Evitar roupas que às vezes expõem muito o seu corpo, porque não é o local apropriado, né? Para isso. Mas o tipo de roupa, isso varia muito. Então, por exemplo, né, na área de direito, acaba sendo comum as pessoas se vestirem de uma forma mais social, né? Escritório de advocacia, né? Já é muito comum ali do ofício, então vai em audiências, vai, né, em diversos órgãos públicos. Você vê que a maioria das advogadas acabam usando muitas roupas sociais, o que não é diferente, por exemplo, de uma agência de marketing, né? Que às vezes, né, tem né, vestimentos, pessoas usam vestimentos mais informais, mais flexíveis, né? Então, às vezes, é diferente de uma empresa familiar. Então, você precisa avaliar um pouco o perfil, né, dessa empresa, e hoje com as redes sociais você consegue compreender muito se às vezes é uma empresa mais formal, se é uma empresa às vezes mais descolada e tudo mais. Então, fazer essa análise também. Tome cuidado com a fala, né? Então evitar gírias, erros de português e vícios de linguagens, que acabam tirando o foco daquilo que você quer falar, né? E às vezes a pessoa nem consegue prestar atenção muito por conta de gírias e vícios. Autoconhecimento, né? Ajuda a diminuir o nervosismo. Então, assim, é um momento natural você ficar mais nervoso, com mais ansiedade, às vezes, né? Aquele frio na barriga, mas, enfim, existem diversas técnicas hoje de respiração que você pode estar fazendo sozinho em casa ou antes da entrevista. E é um nervosismo esperado, né? Em situações de avaliação, normalmente a gente fica um pouco mais alerta, mas que essa ansiedade você usa a seu favor, né? Você não deixa a ansiedade, o nervosismo, ela te atrapalhar no seu desempenho na entrevista. Se prepare para responder as perguntas mais comuns, né? Então, por que você saiu da empresa? Isso possivelmente é uma pergunta que toda entrevista vai te fazer, né? Então, você pensar sempre nessa resposta que você vai falar, que não seja muito longo, nem muito sucinto, também contar a história toda, desde que você entrou na empresa, todos os problemas que você teve. Então, contar muitas histórias, né, para não delongar muito. Demonstre atenção e interesse em todos os momentos, né? Então, é muito chato, às vezes, um candidato desinteressado, e o entrevistador percebe quando a pessoa não está interessada, não faz muitas perguntas, né? Então, demonstrar esse interesse. Esteja atento aos meios de contato que foram disponibilizados, né? Às vezes a gente é muito engraçado que a gente às vezes consegue falar com a mãe, né? Deixa o recado com a mãe, que é garantido que vai chegar na informação com a pessoa, porque a mãe vai dar um jeito de falar da vaga de emprego para o filho. Isso é muito comum aqui em jovem aprendiz e estagiário, né? Às vezes a gente não consegue falar de jeito nenhum, liga para a mãe que ela dá um jeito de achar o filho. Mas às vezes acontece isso, às vezes a pessoa não deixa um número de recado, viaja. Tem muitos celulares que parece que é só a internet, não recebe ligação. Então, às vezes, a gente fica aí com uma certa dificuldade de achar a pessoa. Faça perguntas relevantes, né? Então, inclusive, às vezes, né, você é muito avaliado pelas perguntas que você faz, né? Então, tem milhões de perguntas que você pode fazer, mas aí você perguntar, por exemplo, se tem cafezinho aqui, como é que é o café, como é que é a máquina de café? Então, esse tipo de informação que naquele momento não é muito relevante, né? Então,
Quando é que, né, você vai, talvez, me dar a resposta amanhã? Possivelmente, dificilmente, às vezes, você vai ter uma resposta para o processo seletivo já no dia seguinte. Então, cuidado com a ansiedade também. Eu sei que é muito difícil também para quem está nessa posição, às vezes, esperando um emprego, esperando uma oportunidade, mas às vezes tentar também controlar um pouquinho essa ansiedade para não assustar quem está do outro lado. E essa questão das redes sociais, né, podem ser consultadas, então isso é uma realidade, eu acho que aí é uma coisa muito pessoal, né, de cada pessoa que está na rede social, dos conteúdos que ela posta, mas que muitas empresas elas entram e olham, dão uma olhada, né, sobre aquele perfil de rede social, mas que isso também não tem como a gente controlar, né, a visão do outro é a visão do outro, a gente, né, tem que ser espontâneo, tem que ser a gente mesmo, né, e essa questão de entrevista de emprego tem que estar alinhado dos dois lados, né? A empresa tem interesse no candidato e às vezes também a pessoa tem interesse em se identificar com aquela empresa, né? Então acaba tendo essas questões também. Pode passar, por favor. E, de uma forma geral, né, o que o mercado de trabalho espera de você, né? Então, são competências aí que possivelmente uma parte das empresas esperam dos seus profissionais, ou que a gente está sempre desenvolvendo, né? Então, mesmo aí para o nível de estagiário, às vezes são coisas que são comportamentos, né? Que nível de estágio aprendido, às vezes a pessoa não tem conhecimento técnico, ela está aprendendo, mas às vezes o comportamento ela já pode estar se preparando, né? Muitas das vezes não é tempo de experiência, às vezes tem profissionais extremamente experientes, mas que não têm uma capacidade de relacionamento interpessoal. Né? Então, isso é muito mais. Além da influência do tempo de experiência, muito do perfil profissional, da pessoa estar disposta a aprender. Né? Então, ética e postura profissional, né? Essa questão da honestidade no dia a dia, com os colegas de trabalho, capacidade de relacionamento interpessoal, isso aí é essencial hoje em dia, né? Então, a questão do conhecimento técnico é importante, mas ela não sustenta sozinha, sem equilíbrio emocional, sem inteligência emocional e capacidade de relacionamento. Né? Hoje fala-se muito sobre soft skills, justamente por isso. Iniciativas e visão generalista, né? Essa questão do interesse, né? Tem muito a ver da iniciativa, não ficar esperando as coisas acontecerem somente, ter uma postura mais de prontidão para a vida, para as demandas, para se antecipar frente aos possíveis problemas que podem surgir. Criatividade e inovação, né? Então, tem muito a ver também com solução de problemas, né? Então, no nosso dia a dia, ao longo da sua vida profissional, você vai ter problemas, você vai ter que dar nó em pingo d'água, né? Vai precisar pensar de forma criativa, né? Fala assim, essa coisa, eu tô fora da caixa, então às vezes estão situações que, caramba, não sei o que eu vou fazer. E aí você precisa estar sempre pensando em saídas, né? Das situações difíceis que se apresentam. Tomada de decisão, que eu acho que independente do nível, né? Não é só gestor, gerentes que tomam decisões. A gente também toma pequenas decisões todos os dias, né? Escolhas, né? Eu vou escolher, às vezes, investir num curso que vai me desenvolver, que vai me propiciar, às vezes, até uma melhor colocação no mercado, né? Ou não, eu vou seguir de alguma outra linha, vou investir de alguma outra forma, vou investir numa viagem, vou fazer um intercâmbio, vou fazer uma pós, vou fazer a tua faculdade. Então, tomada de decisões, né, sobre a nossa vida profissional, isso está no nosso alcance. Comprometimento e competência, né? Então, essa questão de estar engajado, de estar fazendo algo que tem a ver com o teu propósito, né, com aquilo que você de fato sente que é a sua missão ali, sua identificação, e saber também mudar a rota, né? Hoje também fala-se muito sobre transição de carreira, cada vez mais profissionais, às vezes na faixa aí dos 40, 45 anos, já estão repensando, querendo mudar, né? Então, estar comprometido também consigo mesmo,
E solução de problemas, né? Tem muito a ver com essa questão da criatividade e inovação. A gente precisa ser criativo e inovar para solucionar problemas, na maioria das vezes, né? E esses problemas, eles acontecem aí todo dia, cada ano, é sempre um ano diferente. Pode passar. Não sei se agora acho que já finalizou. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fico à disposição aí para dúvidas. Então, Camila, primeiramente, mais uma vez eu quero te parabenizar ao Departamento Nacional do SESC por todo o cuidado que vocês têm com os estagiários, né? Vocês, desde o treinamento, aliás, desde o acolhimento, né, do treinamento, tudo que vocês proporcionam e no final eles terem a chance de mostrar, através de projeto, o que eles aprenderam. Isso agrega muito para a pessoa, né? E assim, muitas perguntas eu tenho, mas eu vou passar a palavra, né, para os convidados. Davi, quer falar um pouquinho, fazer pergunta para a Camila? Então, eu tenho uma dúvida sobre o SESC, assim, aqui no FRJ a gente lida muito com as questões de saúde ambiental, todas essas questões, e eu queria saber como o SESC lida com a questão de sustentabilidade e de gestão ambiental. Sim. Aqui nós temos um programa de sustentabilidade, né, que inclusive ele também é estendido para departamentos regionais, né? Então ele lida com diversas áreas aqui, que hoje fala-se também muitas discussões de sustentabilidade, diversidade. Então, mais aqui a nível aqui interno nosso, né? Onde a gente trabalha na unidade também, esse programa, ele faz algumas ações no dia a dia, né? Então, de reaproveitamento, né? Coleta seletiva, incentivo a essas questões, né? De uso de água, eletricidade. Então, passa desde esse viés da sustentabilidade, né? Entre outros também ações, né? De responsabilidade social, né? Então, a gente já estudou aqui também alguns projetos também de voluntariado, né? Alguns estudos relacionados a isso, algumas empresas também vão muito para essa área. Algumas campanhas internas, tudo relacionado a compartilhamento, né? Tanto essa parte né, de desenvolvimento sustentável, como também práticas sustentáveis. Então, hoje aqui a gente tem, né, uma área que cuida disso e dialoga aí com diversos, tanto aqui SESC, quanto outras unidades também. Aproveitando essa essa pergunta do Davi, e vendo que o SESC tem toda uma preocupação ambiental, Camila, no IFRJ, não só o campus de Nilópolis, mas outros campos também se preocupa e tem curso nessa área. Existe a possibilidade do SESC, que tem toda essa visão, também dar essa possibilidade dos nossos alunos do curso técnico em controle ambiental, técnico em meio ambiente, realizarem estágio, ou até mesmo técnico em química? Técnica em química, não sei se talvez poderia ter alguma área de atuação aqui, nossa, voltada para isso, porque a gente só tem, por exemplo, na escola SESC, a gente tem acadêmicos de química, né, mas aí é para ministrar aulas e tudo mais. Agora, esses outros cursos, né, que você trouxe, aí a gente teria que avaliar, né, porque hoje a gente tem uma área específica, como se fosse uma assessoria, né, voltada para esse programa de sustentabilidade, que ele tem esse objetivo de planejar, propor, executar e apoiar ações que induzam, né, a prática colaborativa de sustentabilidade, mas a gente, no princípio, não tem estágio dentro dessa área, né, porque também fica muito a nível de projeto nacional, né, além dessa questão de prática, né, em relação à execução diretamente de ações, de práticas, aqui a gente tem mais a nível, assim, administrativo, né? Mas, atualmente, hoje, nessa núcleo, né, que é uma assessoria que a gente tem que cuida disso, a gente, a princípio, não tem vaga de estágio para essa área. Então, antes de eu passar a palavra para o Flávio, que também tem uma pergunta aí, eu, percebendo a sua fala, né, você como psicóloga, sendo responsável pela avaliação, que dica você pode trazer para a gente? Como é que você vê essa avaliação, o comportamento dos jovens
em relação às entrevistas, se você costuma reprovar, se existem reprovações de fato, qual é a sua análise em geral? Sim, eu acho que teve uma grande virada de chave na pandemia, né? Em relação a essa questão das entrevistas online, que ela teve aí as suas vantagens, suas desvantagens. No último processo que a gente fez, né, nós fizemos nosso processo seletivo, as entrevistas foram online, né? E aí foi muito curioso que quando a gente recebeu esses jovens aqui, alguns mantiveram o comportamento, né, do que apresentaram ali nesse momento. Então, tem uns que eram mais sérios na entrevista, outros já tinham né, você já percebe, às vezes, né, comunicativos, brincando. E aí, às vezes, quando a gente chegou aqui, presencialmente, quando eles chegaram, e foi curioso que alguns mantiveram esse padrão de comportamento e outros eram totalmente diferentes, né? Então, a gente teve alguns casos, inclusive, de pessoas que tiveram uma dificuldade do relacionamento pessoal, né, presencialmente, mas isso muito em função do período de isolamento social. Né? Então, os jovens aí, quando eu falo jovens, né, entre 18, 22, 23 anos, que é esse período mais ou menos que estão aí terminando o ensino médio e fazendo faculdade, ficaram aí um tempo só com principalmente aulas online, né, na faculdade, não tiveram esse contato presencial, um pouco estágios também online, e aí chegam e se deparam com o retorno presencial. Então, dificuldades mesmo no relacionamento presencialmente com outras pessoas, alguns com dificuldade mesmo de comunicação, né, de às vezes se cumprimentar, e aí você via que às vezes a pessoa tinha até alguma questão de saúde mental mesmo, transtornos de ansiedade, que também vários estudos e pesquisas mostram que os jovens foram os mais afetados com isso. Então, essa questão da saúde mental também impactou toda a população em geral, mas os jovens, né, foram um dos públicos mais afetados. E esses jovens estão chegando nas empresas, né? E de uma forma geral, às vezes no dia a dia, é um contato muito virtual, redes sociais, mensagens. E aí você chega numa sala, às vezes com 5 pessoas, e tem que participar de uma reunião, é uma dinâmica interativa totalmente diferente, né? Você chega numa empresa que a gente aqui tem lá 200 pessoas num bloco, né, numa unidade administrativa. Passar no corredor, falar bom dia, falar boa tarde, às vezes a pessoa ir na tua mesa perguntar uma informação que você não sabe, porque no Teams aqui você fecha a câmera, né? Você tem mecanismo de evitação social que evitam o contato com as pessoas. E no cara a cara você não tem muito, né? Tem que ter o jogo de cintura mesmo. Então, nas entrevistas, né, a gente observou essa diferença, foi curioso para a gente também. E às vezes aquelas, né, jovens, assim, que você já percebe, às vezes, já um nível de organização na entrevista online, né? Então, consegue checar possíveis problemas. Claro que acontecem, né, imprevistos, a internet caiu, o computador ficou ruim, mas às vezes, né, tinham pessoas às vezes, que deixavam para acessar na hora. Aqui no nosso processo tem prova, né? Então a gente pede para confirmar a presença, checar os acessos de uma semana antes. A pessoa deixa para checar os acessos 10 minutos antes. E aí ela não consegue acessar a prova, né? O computador dela não funciona, e aí ela às vezes quer transferir uma responsabilidade que não é nossa, que é da pessoa. Né? Então, se ela recebeu os acessos antes, é o que eu falo, usar a ansiedade a seu favor, né? Então, vou checar antes, vou me preparar antes, para que no dia não aconteça nada de errado. Essa é uma desvantagem, às vezes, do processo seletivo online, que muitas empresas hoje caminhando para isso, né? Mantiveram os processos seletivos online. Então, essa questão do interesse, de você se preparar, né? De você ter uma postura, né, durante uma entrevista presencial também, né, a gente tinha muitos processos aqui presenciais, enfim, às vezes, né, a pessoa também, como é que ela se preparava, como é que ela se colocava, isso é muito como dinâmica de grupo, né, aquela pessoa que às vezes quer interromper todo mundo, quer monopolizar a conversa com todo mundo, então, acaba que isso dá para você observar bastante. Sim. Flávio, diretora Andréa, quem vai falar primeiro?
Vai, André, diretor André. Oi, Camila. Primeiro, agradecer muito aí a tua fala. Considerando que a nossa instituição é uma instituição que tem, né, tanto o ensino médio técnico quanto graduação, quais seriam as dicas que você daria para os estudantes do ensino médio que, em geral, não têm um currículo, né, não têm experiência profissional prévia? Quais seriam os elementos que deveriam constar num currículo que podem tornar ele mais interessante? A gente fala muito de participação de projetos de pesquisa, projetos de extensão, ações de voluntariado, mas o que vocês na empresa valorizam no ensino médio e também, muitas vezes, o próprio estudante da graduação, né, que está nos anos finais, não teve experiências profissionais no mercado, então ele não tem como listar outros empregadores, outros vínculos. E o que nessas situações vocês valorizam? Que dicas você daria para um estudante de ensino médio, ou então que está recém na graduação, para ele pensar no seu currículo e escrever para poder ter alguma chance, né, de concorrer a essas vagas? Sim. Aqui a gente tem, nesse cenário, né, de nível médio, nós temos processo jovem aprendiz, né? E, inclusive, a gente está para divulgar. Quando divulgar, eu mandei para vocês, que a gente exige só a questão do ensino médio completo, e a partir de 18 anos, 18 a 20 anos. E aí, qual é essa questão, né, de às vezes você ter chance de chamar atenção, porque acaba também sendo um cenário muito ingrato, às vezes, para esses jovens, né? Porque as empresas nem todas absorvem, né? Infelizmente, existe a tendência do mercado, às vezes, não oferecer o primeiro emprego, dar a primeira oportunidade. Mas, por outro lado, tem a lei da aprendizagem, né? Então, tem empresas que, dependendo do porte, elas precisam cumprir essa obrigatoriedade por lei, essas cotas. Então, frequentemente, elas divulgam esses processos seletivos. Então, uma dica assim que eu daria, talvez mapear às vezes essas empresas, né? Se eu moro em tal região, possivelmente vai ter alguma empresa que ela vai precisar contratar jovem aprendiz. E às vezes pode não aparecer, mas a empresa tem dificuldade de achar jovem, né? Porque às vezes é uma localidade difícil, não tem muito acesso, ou a empresa também dá preferência para pessoas que moram ou residem perto. E aí, de uma forma geral, né, essa questão, voltando para o jovem, né, nível médio, as empresas acabam tendo outros filtros, né, outros requisitos, onde dificilmente, às vezes, vai ser já se for uma vaga de jovem aprendiz, a empresa já vai ter ali uma questão de experiência, né, isso vai ser talvez ok, um diferencial, mas não uma obrigatoriedade. Eu acho que ir por esse caminho também, de colocar, né, principalmente deixar claro aí como é que está a questão do ensino médio, mas buscar cursos em paralelo, né, então ele não tem experiência, mas às vezes ele já fez ali um cursinho ali no YouTube, na internet de Excel, né? E às vezes quando a gente recebe aqui um jovem aqui que já sabe o Excel, a gente já dá pulo de alegria. E é uma coisa que você pode aprender hoje já de imediato, e com certeza alguma empresa vai precisar de um jovem que sabe pelo menos fazer uma planilha ali e ter que ser curioso e investigar ali aquele curso. A gente teve um caso aqui no estagiário, ele era de TI, nunca tinha trabalhado na área, e aí a supervisora dele falou lá do curso de Power BI, e o menino, no dia seguinte, já fez um curso na internet, já apresentou o certificado para ela, já aprendeu o básico do Power BI, ele já dominava. Então, assim, tem muito conteúdo bacana na internet que você pode estar aplicando no teu... para te ajudar nesse momento. Então, cursos, né? Que cursos que podem ser interessantes, às vezes, para uma área administrativa, Excel, PowerPoint, aí colocar ali, eu não tenho experiência, mas eu já fiz tantas horas de curso, né? Idiomas também, às vezes tem empresas multinacionais que também absorvem jovens, né? E às vezes já tem um inglês, também pode ser até mesmo um diferencial. Então, acho que eu iria muito para essa linha de cursos, palestras, né? Vivências que ele teve, falar muito de como é que era na escola dele, do que ele se envolvia, né? Então, até o exemplo do Davi ali, se envolvia no Grêmio, então isso às vezes já mostra uma iniciativa, uma liderança,
como é que isso contribui para ele trabalhar em grupo, né? Às vezes uma dinâmica de grupo, já você é uma pessoa que vai tomar mais à frente das coisas. Então, isso se reflete diariamente. A gente já teve alguns casos aqui de jovens na entrevista que falam como é que eles ganham a renda, né? Mesmo sem um trabalho formal. Então, a gente recebe de tudo, de pessoas meninos que vendem brigadeiro na escola para pagar a formatura e contam várias histórias, né? Começou a fazer cabelo em casa, fazer unha. Então, contar também um pouco dessa trajetória, porque às vezes não tem um emprego formal, mas começou a se virar para ajudar em casa, né? Então, de alguma forma também colocar isso no currículo, como é que isso pode agregar para a vida profissional também, né? E a outra dúvida que você tinha perguntado, agora eu esqueci, sobre ensino médio e a outra. No início da vida profissional, ele ainda está na graduação. Sim. Se vocês consideram também se ele participou de projetos de pesquisa, projetos de extensão, se ele foi voluntário em algum projeto, se essas atividades também são consideradas quando você não tem um currículo com experiência profissional estrito sensu, se essas outras experiências também são avaliadas positivamente e se elas devem constar no currículo. Sim, com certeza. Quando a pessoa não tem experiência, né, mas nos anos iniciais da faculdade, como é que ela está aproveitando a faculdade, né? Então, está indo só assistir às aulas da grade. Sempre tem algum evento na faculdade, né? Às vezes uma palestra, às vezes tem aquele momento ali do estágio obrigatório, que ele pode também estar adiantando algum estágio, aqueles projetos de pesquisa, iniciação científica e tal. Teve até um caso, né, de uma seleção que a gente fez de estágio para a nossa área. A estagiária ela não tinha experiência com RH, mas ela participou de um simpósio de psicologia dentro da área de RH e ela demonstrou estar extremamente atualizada do que está acontecendo, né? Trazendo dados, trazendo informações da pandemia, do impacto da pandemia na saúde mental, na atualidade. Então, assim, por mais que ela não tivesse experiência, mas isso já demonstra uma inclinação para aquela área. E ela está atualizada, está sabendo o que está acontecendo, né? Então, não foi muito difícil de se inclinar também para ela, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos alunos aqui na área de produção cultural, né? Então, no processo seletivo mesmo, né? Sempre tem algum envolvimento, alguma atividade cultural, às vezes já fez no seu bairro alguma coisa, como é que surgiu esse interesse. Então, assim, tudo que tu faz na faculdade, você coloca ali no currículo, com certeza. A gente não é aquilo que eu falei, né? As empresas também não têm uma receita de bolo, né? Então, aqui, pelo menos no SESC, a gente avalia isso. Mas tem empresas que, sim, acabam tendo erroneamente, às vezes está exigindo experiência de estagiário. A gente também não pode, né, falar, não existe. Não, existe, mas acho que esse cenário está mudando. E eu vejo, assim, às vezes acompanho, né, programas de estágio de grandes empresas, né? Acho que seguir essas empresas nas redes sociais, que elas sempre divulgam programas de estágio no LinkedIn, no Instagram, né? Tem, inclusive, empresas que divulgam específico para públicos, né? Muito voltado para essa questão da diversidade também. Então, já tem processos seletivos voltados para públicos de minorias. Então, estão antenados nessas empresas. Tem algumas que têm umas exigências assim grandes, que eu já vi, até na minha época mesmo na época eu procurava estágio, sempre tinha aquela empresa que pedia inglês fluente, Excel avançado, aquelas realidades assim que às vezes não são da maioria, né? Mas acho que chega uma hora que acontece, né? Pode não ser nessa, mas vai ser em outra. Então, como a diretora André estava comentando, né? O IFRJ é uma instituição pública, de qualidade, e que preza por essas questões de extensão, de ensino, pesquisa. No IFRJ, a gente dá essa possibilidade para os nossos alunos, né, realizarem iniciação científica, temos as semanas acadêmicas. Então, você, aluno que vai nos assistir, fique ligado na dica da Camila, nas atividades que os campos oferecem, participem, façam pesquisa, façam extensão, se envolva, mesmo que não tenha uma experiência, mas só em estar ali participando de um projeto, não deixa de ser, não é, Camila, uma experiência, né? E com certeza vai contar muito no seu currículo. Flávio, Deliana, fiquem à vontade também para fazer perguntas à Camila, tá?
Oi, Camila. Eu queria fazer uma pergunta, embora até já foi respondido por uma pergunta da diretora Andréa. Ontem mesmo teve um aluno aqui do curso de suporte e manutenção em técnica informática, né, perguntando sobre a questão, até sobre a questão de técnica, embora você já disse já que hoje em dia o programa de estágio é mais voltado mesmo para a área superior, né, mas vocês têm a possibilidade do jovem aprendiz. Inclusive, você falou que vai bem, ele falou que já se inscreveu, que acho que abriu ontem, né, criou esse edital aí de vocês de inscrição, ele viu no site vagas.com. Ele queria saber, ele perguntou, né, se por acaso assim, a questão do local onde ele mora, a alocação das vagas depois, caso ele venha a ser selecionado, vocês direcionam diretamente mais próximo da residência dele, vocês já têm uma quantidade de vagas específica, isso é falado na hora da entrevista, do processo seletivo, teria alguma dica quanto a isso? Sim, eu imagino talvez que essa vaga que ele deve ter visto pode ser ou do Departamento Regional do Sesc Rio, que a princípio o nosso processo a gente não vai divulgar ainda. A gente ainda está fechando algumas informações, mas às vezes as pessoas confundem que tem o Sesc Rio, que é uma unidade no Flamengo, que é a sede que divulga outras vagas, e aí essa unidade do Sesc divulga para várias regiões do Rio de Janeiro. Que aqui está escrito Jovem Aprendiz Rio e Grande Rio, por isso que ele então é Sesc Rio, é Sesc Rio, é Sesc Rio. Quando geralmente Rio Grande Rio é capital e, né, Baixada, algumas regiões metropolitanas, mas assim, eu não sei te informar exatamente, né, como é que funciona, se eles distribuem, né, acho que é importante ele se inscrever, acho que, né, não custa nada. E no caso do processo do SESC, a gente também tem uma questão que a gente sempre segue, a questão da ordem da inscrição, né, mas isso é uma questão muito particular nossa, né, que a gente segue, então, por exemplo, às vezes a gente precisa chamar aqui 100 candidatos para participar do processo seletivo de prova, né? Então a gente chama os 100 primeiros dentro do perfil. Então, mas às vezes jovem aprendiz, e às vezes em 2 dias a gente já recebe quase 1000 currículos. Então, infelizmente, nem todo mundo a gente consegue contemplar, mas, enfim, ele é outro processo, né? É uma outra empresa do SESC, outra empresa, né? A gente não tem contato com a outra unidade que ele divulgou, mas fala para ele se candidatar, enfim, Rio Grande Rio, possivelmente vai, talvez contemple alguma região dele, mas aí é uma análise de currículo, né, ver os requisitos básicos, né, para concorrer à vaga de jovem aprendiz. Isso aí também é até uma coisa importante, né, acho que quanto mais, assim que a vaga abre, você ser um dos primeiros a se inscrever, a chance do seu currículo ser vista maior, né, que às vezes no segundo dia, quando a gente divulga, já não tem, mas nem chega, né? Porque muita oferta de currículos, principalmente, né, jovem aprendiz, estágio, né? É importante também, né, por exemplo, às vezes isso varia muito de áreas para áreas, né? Então, hoje, a área de TI é a área que está muito em alta, né? Inclusive para estágio. Às vezes a gente tem até dificuldade de fechar as vagas de estágio de TI, porque às vezes eles entram, já são efetivados, vai para uma outra empresa, então assim, tem uma oferta grande, né? E nem todas as vezes são chamadas, a gente às vezes recebe poucos currículos, porque tem muita oferta de vagas, por exemplo. A administração, geralmente, é um tipo de curso que tem diversas vagas também, então mas tem muitos alunos, muitas pessoas se candidatando, então isso, até na hora, né, da carreira que você vai escolher, às vezes tem mais ofertas de vagas e outras tem menos oferta de vagas. Aqui, produção cultural, a gente tem a escola de ensino médio, inclusive esse ano a gente vai abrir de novo para estágio de produção cultural. Quando abrir, eu mando para vocês. Né, que a gente tem todo um trabalho aqui do polo, né, educacional, a gente tem diversas ações por cultura, né, Escola Sesc de Artes Dramáticas, então é um estágio que acaba sendo muito referência aqui no Rio, né, para essa área de produção cultural, que sempre está tendo projetos, né, bem relevantes também para essa área. Tá ótimo. Você estava falando, né, a respeito de efetivação. Era uma das perguntas também que eu iria fazer. São tantas perguntas, Camila, mas assim, a sua apresentação foi maravilhosa, trouxe muitas dicas. Acredito que se fosse presencial, encheria o nosso auditório, porque tem muitas perguntas e por conta do tempo, a gente vai ter que resumir o quantitativo, né? Então, eu vou fazer a minha última pergunta, depois vou passar para a Deliana,
E para o Davi, vocês querem fazer também mais alguma pergunta, Andréia, Flávio? Então, a minha pergunta é sobre essa efetivação. Existe uma probabilidade de efetivação? Como é que funciona no SESC? Sim. Aqui a gente não trabalha com efetivação automática, como na maioria das empresas, né? Que o estagiário teve um bom desempenho, surgiu uma vaga do mesmo perfil dele, a empresa vai lá e contrata ele como um vínculo CLT. Aqui no SESC, como eu falei, né, a gente é uma empresa privada, mas nós temos algumas questões né, de transparência, de administração de dinheiro público, e a gente tem um normativo do SESC, né, que para todo empregado, né, ele fazer parte do quadro, ele precisa participar de processo seletivo, processo de prova de habilitação. Então, mesmo o estagiário está estudando, ainda está aqui com a gente fazendo trabalho, surgiu uma vaga, ele precisa participar do processo seletivo. Né? Então, precisa ter a vaga, né, uma vaga compatível com os requisitos, ele participa com ampla concorrência com outros candidatos, mas ele precisa participar do processo seletivo para fazer parte do quadro de funcionários. Então, a efetivação automática, ou trainee, né, ou qualquer outra modalidade de trabalho, aqui a gente não pode fazer essa efetivação automática, ele participa de processos seletivos, mas a gente aqui tem diversos casos de estagiários, no meu setor, outros setores, de funcionários que foram estagiários, inclusive gestores, temos supervisores, chefes de setor aqui que foram estagiários. Às vezes a pessoa consegue já de imediato voltar, às vezes passa alguns anos, né? 3 anos, trabalha em outro local e depois volta, participa de processo. Então, a gente tem muitos funcionários aqui que foram estagiários. Obrigada. Pode falar, Deliana. Oi, Camila, obrigada pela apresentação, tá? Gostei demais. Na verdade, a primeira coisa seria com relação a parametrizar, né, o SESC, com relação às palestras de desenvolvimento dos estagiários. Eu acho que os tópicos, né, que são abordados por vocês, eu acho que são importantes, e eu sinto falta, não só aqui na instituição, mas em outras instituições também. Então, a questão de educação financeira eu acho muito importante. E o que eu gostei bastante foi essa comunicação escrita, que às vezes a gente, aqui mesmo no setor, a gente sente a falta disso, porque os alunos têm um pouco de dificuldade de expressar o que eles precisam, né? De expressar o que exatamente eles querem saber para gente. Então, às vezes, eu estou aqui com o Flávio, vem um aluno que ele não sabe muito bem o que ele não sabe. Ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe falar aquilo. Então, às vezes, a gente fica aqui, né, os dois tentando entender exatamente o que esse aluno precisa. Isso pessoalmente, né? Por e-mail, então, é um pouco mais complicado, porque exatamente essa questão de comunicação, ela falta um pouco. E eu acho que durante a pandemia, então, isso ficou um pouco mais acentuado, né? Falta de comunicação com os colegas, com os próprios professores presencialmente. Então, assim, essa questão de todos os temas da palestras assim, que vocês dão, eu achei sensacional. Mas a minha pergunta não é sobre isso, não, tá? A minha pergunta, na verdade, foi com relação a uma coisa que eu vi há um tempo atrás no LinkedIn, com uma pessoa que era da área de RH, né? Ela dando uma dica de que você ter currículos, toda vez que você for se candidatar a uma vaga, você montar um currículo diferente. Você alterar, né, o que precisa ser alterado, ou incluir alguma coisa, não mentindo, né? Não alterando informações, incluindo informações que não sejam verdadeiras. E a minha questão seria, mas você acha que isso realmente seria válido, principalmente para os nossos alunos, né? O pessoal que está começando agora, porque às vezes a gente começa um curso de uma coisa, só que a gente não gosta só de uma coisa, a gente gosta de várias coisas diferentes e que às vezes elas não estão muito correlatas com a área que a gente está estudando ou atuando agora, ou com a vaga que a gente quer, né, tentar, a oportunidade.
Queria saber de você, a sua opinião com relação a isso. Claro. Então, tem algumas questões, né? Primeiro, dependendo do site que do recrutador, né, da empresa utiliza, não existe essa possibilidade de você cadastrar vários currículos, né? Depende muito da plataforma, porque hoje dificilmente as empresas elas recebem currículo pelo que você cria, né? Lá o currículo Word, você faz lá ali bonitinho e tal, coloca um design e tal. Dificilmente esse currículo que ele vai ser utilizado. Você vai ter que preencher ele numa plataforma de currículo. E aí, cada plataforma funciona de uma maneira, né? Eu não sei se o que ela quis dizer dessa questão por plataforma ou dentro de cada plataforma você fazer versões de currículos diferentes, porque tem sistemas que deixam você fazer isso ou não. O importante, às vezes, você colocar bastante detalhamento, porque muitos desses sites, a maioria das empresas, usam muito filtros, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma seleção de uma pessoa da área da informática que tenha trabalhado com o sistema Alterdata. Se eu tenho experiência com Alterdata, eu não coloquei essa informação no currículo e a empresa fez um filtro para só aparecer para ela quem escreveu Alterdata no currículo, o seu currículo não vai aparecer para mim. Porque para ganhar tempo, os recrutadores colocam N filtros, né? Às vezes, localidade, faculdade já terminou, né? Então, eu quero só pessoas que citaram isso no currículo, aí tu não vai entrar nesse filtro, tá? Isso é uma coisa, por isso que quanto mais informações você colocar, melhor. Tem sistemas que já trabalham até com inteligência artificial, né? Então, você dentro, se ele coloca lá, é uma parametrização de quem está recrutando, coloca lá nos filtros palavras-chave, né? Produção cultural, produção de eventos, né? E palavras-chave só vai puxar pessoas que citaram isso também. Então, tem um quê também de aleatoriedade, né? Porque você nunca sabe o que colocar, o que está certo e está errado, porque depende muito de quem está avaliando o currículo. Eu vejo que essa questão de você talvez ter versões diferentes do seu currículo, depende da plataforma, mas ok, deu, né, uma possibilidade de você colocar as versões, mas eu acho que isso é muito, talvez, comum em áreas, talvez, pessoas já muito experientes, né? Ou de pessoas que às vezes atuam mais de uma área, geralmente, por exemplo, né, professor de matemática e física. Tem as duas graduações da aula de matemática e de física. Se ele estivesse candidatando uma vaga de professor de matemática, talvez ele vai dar uma ênfase ali para a experiência dele, professor de matemática. Professor de física, ele vai mandar ali com ênfase no professor de física. Agora, essas versões, se você for fazer, você só não pode prejudicar o resultado final, porque o que eu vejo que acaba acontecendo é ficar buracos no currículo. Aí, por exemplo, ele é professor de matemática e física, né, de 2010 a 2020. Aí, supondo que ele trabalhou de 2010 a 2015, professor de química, de física, né? E aí, depois disso, ele não coloca mais nada. Aí fica aquela incógnita. O que a pessoa fez de 2015 a 2020? Aí ele estava dando aula de física, né? Ou ao contrário, às vezes ficam lacunas ali, a pessoa tira, mas não fica sem nada, você fica sem saber essa pessoa mudou de área, o que ela está fazendo. Então, assim, o currículo acaba ficando. Aí é uma percepção minha, né? Ele fica mais rico quando conta uma trajetória. Ok, ele era professor de física e química, ele de física e matemática, ele dá aula para as duas coisas, e ele é capaz de dar aula das duas disciplinas, né? E às vezes acontece isso da pessoa ter aí um buraco ali que você fica tentando imaginar o que essa pessoa fez. Acontece também hoje em dia, é um cenário muito comum, as pessoas às vezes começam a fazer graduação numa certa área da vida, né? Um certo período da vida. Eu trabalhei muito tempo com vendedora de loja e agora comecei a fazer faculdade de administração. A pessoa às vezes tem 32 anos. Tá ali, graduação em administração, fez um estágio. Tá, ela já tem 32 anos. O que ela fez antes disso, né? Geralmente a gente já imagina que ela trabalhou com outra coisa, mas a pessoa omite essa informação, porque às vezes ela não quer ser chamada para uma vaga de vendedora de loja, né? Eu já escuto muito esse discurso dos candidatos.
porque se eu botar isso no currículo, eu vou ser chamada para vaga de vendedora de loja, né? Então, ela tem a opção ali, se for uma vaga de estágio, né? Eu não reprovaria se ela tirou e só colocou que ela está estudando administração, mas às vezes, se for outro tipo de empresa, eu vou ficar na dúvida, o que essa pessoa fez, né? Porque a experiência dela, de certa forma, ela tem uma experiência na área administrativa, atendimento ao público, é relevante, né? Então, tem que pensar se essas versões, às vezes, elas podem prejudicar mais do que ajudar, né? Fica buracos no currículo. A gente teve até um estagiário, às vezes a gente recebe estagiários, a nossa faixa etária, geralmente, é entre 20, 22, 23 anos, 25 anos. A gente recebe, às vezes, 32 anos, né? Teve um rapaz que ele trabalhava na área de marketing e ele decidiu fazer faculdade de TI, né? E aí agora ele está na área de TI. É muito comum isso hoje em dia. E aí ele botou lá que ele trabalhou como representante comercial, tudo mais, é o esperado, né? Até eu vi que ele tinha uma graduação em marketing, ele não botou experiência. Aí eu perguntei, o que você trabalhou até então? Aí ele falou toda a experiência dele comercial, mas agora ele quer trabalhar com TI, né? Isso aí, Deliana. Quer fazer mais alguma pergunta, Deliana? Não? Então, vou passar a palavra para o Davi. Então, a minha última pergunta é sobre qual é a visão do SESC em relação ao diferencial que vocês podem oferecer ao estagiário em relação a outras empresas. Bom, eu acho que você estaria aqui algumas questões, né? Primeiro, acho que esse acompanhamento que a gente tem aqui do plano de estágio, do estagiário não fazer coisas que não são da área dele, que isso é uma realidade muito comum, né, nas empresas. A gente aqui não tem essa questão do estagiário trabalhar 8 horas, a gente segue à risca a carga horária. Inclusive, quando às vezes acontece passar 10 minutos, a gente puxa a orelha do supervisor. Então, assim, é engraçado, né? É a lei, é o que se espera, mas acaba sendo um diferencial, porque a gente sabe que muitas e muitas empresas não cumprem isso. A pessoa, às vezes, meio que trabalha como uma mão de obra, né? Então, a gente segue corretamente essa questão da carga horária. O acompanhamento, assim, os estagiários são muito bem recebidos nas áreas aqui. Então, dificilmente você vê um estagiário desassistido, tá? E também eles acontecem muito. Eu, pelo menos, na minha primeira experiência de estágio, né? Era completamente largada lá, então no dia seguinte estava fazendo um monte de coisa sozinha. A gente faz reunião de feedback, então eles são os supervisores, os estagiários, eles recebem uma orientação de como é que é fazer feedback, o que é feedback, tem momentos de conversa, então eles têm trimestralmente um relatório de avaliação para entender em alguns itens se você não está atendendo, se você atende parcialmente, se atende com excelência. Então, a gente tem essas escalas e vocês têm esse tipo de avaliação que também não é comum ter esse período de feedback. Essa questão do projeto de estágio, que é uma forma da pessoa se debruçar em alguma questão que ela goste, que ela entende que é relevante. E é uma oportunidade também de treinar a apresentação oral, porque eles fazem uma apresentação oral, então eles são treinados para isso. Recebem até orientações de postura, de como falar, como se apresentar, que também não é algo assim muito, né, praticado aí fora. A gente tem um espaço físico aqui bem bacana também, almoço no local, um ambiente agradável. Se você quiser para uma biblioteca depois do seu expediente, você pode. A gente tem 2 bibliotecas aqui, você pode no final ficar estudando. Acho que esses são os principais diferenciais que eu destacaria. Davi, tem mais alguma pergunta? Porque, então, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Davi, Deliana, que está representando os nossos alunos do IFRJ Campus Nilópolis, a Camila, por disponibilizar um tempo para passar os seus conhecimentos na área do mundo do trabalho, o professor André, que teve essa iniciativa e perspectiva da gente conseguir cada vez mais, né, trazer dicas, trazer aprendizagem para os nossos alunos. E assim, teremos outros momentos juntos, se Deus quiser, né, Camila? Outros eventos, se vocês tiverem oportunidade de estar em algum campus, falando mais sobre o SESC, dando essas dicas, esses cursos que a Deliana
colocou aí como essencial, a gente vai ver dentro das nossas semanas acadêmicas, de repente até em parceria com vocês, se for possível. Então, eu quero agradecer esse momento, tá? Essa disponibilidade. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Camila? Para a gente poder encerrar a live. Não, acho que só agradecer e acho muito importante esse espaço que a FRJ está dando, não só aqui para o SESC, como outras empresas também, porque eu vivenciei, né, o lado estudante na época e a dificuldade que foi arrumar um estágio, justamente porque às vezes a universidade tem aí um gap entre o que acontece na universidade e o mercado de trabalho. E tem aí um espaço ali que às vezes não se comunicam muito, né? As necessidades da empresa atender as necessidades da faculdade, e as faculdades atenderem também os lados das empresas, porque tem que ser parceiros, né? E às vezes acontece de faculdades acabam se comportando como impeditivo, às vezes, do estudante fazer estágio, né? Às vezes em questões de documentação, às vezes eu vejo muito assim, muitas faculdades dificultam, às vezes, o estudante emitir documentos, contratos de estágio, e as empresas não esperam, né? O ambiente corporativo, ele tem às vezes, uma impaciência com as coisas, né? Então, às vezes, prazos, então, às vezes, você não, né? E o ritmo, às vezes, em outras instituições é diferente. Então, eu acho que esse tipo de aproximação deveria ocorrer mais, né? Porque às vezes o mercado de trabalho é que demanda muita coisa, né? Então, assim, no mundo dos sonhos, né? Isso tinha que conversar, ser uma via de mão dupla, né? Até na minha área mesmo, tem muita coisa que é demandada no mercado de trabalho, mas eu não vi na minha faculdade de psicologia. E eu vejo que depois de 10 anos isso não continua, né? Às vezes, dependendo da área de atuação, o que você vê na faculdade, né, está muito distante do que é feito no mercado de trabalho. E tem muita coisa também nas empresas que deveriam se aproveitar mais a experiência dos acadêmicos, né, de pesquisa, porque às vezes a gente cobra criatividade e inovação, e isso é um espaço, às vezes, que na universidade é estimulado, pesquisa, pensamento científico, pensamento crítico, e aí a gente quer profissionais que pensem criticamente, propõem soluções, mas isso começa lá na faculdade. Então, acho que não tem um diálogo em relação a essas competências, né? Em relação a conhecimentos, às vezes não tem uma ponte, não tem um link, e que, na verdade, eles se complementam, eles não são antagônicos, né? Então, acho que esse tipo de eventos, eles acabam aproximando bastante os dois lados, né? Tanto empresa, aluno, que fica ali naquele, né, coitados, espremidos ali entre empresa e faculdade, quando, na verdade, deveriam ser aí, apoiadores, né, do processo. Com certeza, assim, como a COIEE, dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tem a responsabilidade de mediar todo o processo, né, na contratação, na celebração de parceria, é claro que a gente tem que cumprir alguns trâmites, até também para proteger a empresa, o aluno Sim. E o IFRJ, né, no que se refere à análise das atividades, das horas de estágio, se não está ultrapassando. Mas, assim, a gente procura, de todas as formas, a estreitar, juntamente com a empresa, uma relação, até mesmo de passar o WhatsApp, eu não me incomodo, de conversar com a empresa, da gente tentar agilizar o mais rápido possível. Então, dentro do campus de Nilópolis, existe, sim, um espaço de diálogo entre a COIEE e os coordenadores de curso, né, quando a gente vê que a empresa está com muita urgência, de falar, olha, você pode analisar, até tiro foto do plano de atividade, às vezes a pessoa não tem acesso ao computador naquele momento, mas o que a gente quer é ver o nosso aluno inserido no mundo do trabalho, poder atender também as expectativas da empresa. E eu vejo a parceria desta forma, né? Uma troca, um ajudando o outro. Mas é isso, Sim. Camila, mais uma vez obrigada, tá, por estar presente. Quero agradecer também a presença do Davi, da Eliana, do Flávio, da diretora Andréia. Muito obrigada, tá? A gente está encerrando esse momento maravilhoso, essa tarde que nós tivemos aqui de estar com vocês, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Denise. Obrigada, Andréia. Tá. Flávio, obrigada. Obrigada, colegas. Até a próxima. Sim. Até a próxima.